crianças, tudo bem com vocês? Tudo? Hoje a tia Cris tem muitas novidades para vocês. A primeira delas é o Eli. O Eli, ele é intérprete de Libras. Ele veio aqui contribuir com o nosso projeto da Minha Escola na TV para auxiliar os alunos que são surdos. Vocês conhecem alguma criança surda? As crianças surdas, elas não escutam, tá? E às vezes elas conseguem visualizar a TV, mas elas não conseguem escutar o que a tia Cris está falando. Vocês conhecem? Olha só, eu já aprendi aqui com ele o meu nome. Eu já tenho o meu sinal. Vocês querem conhecer o meu sinal em Libras? Olha só o meu sinal. O meu sinal é Cris, tá bom? Cris. E o meu nome é C-H-R-I-S. Você já sabe o seu nome em Libras? Não? Mas nós vamos aprender, tá bom? Ao longo das séries vocês vão conseguir aprender, além de falar a nossa língua portuguesa, vocês também podem aprender a comunicar-se em Libras, tá bom? Então, olha só, palmas pro Eli, ó, que veio aqui contribuir com o nosso programa, tá bom? Certo? Vamos agora para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar falando de grandezas e medidas, e na nossa aula de hoje nós vamos fazer a comparação de massa e de capacidade. Vamos saber o que a gente vai ter na nossa aulinha hoje? Então, olha só o que a gente tem na nossa aula hoje. Nós temos comparação de massa. E o que é massa, tia Cris? É o peso, tá? Nós vamos comparar peso. E comparação de capacidade. Nós vamos comparar volume, líquidos, certo? E, claro, a gente vai ter a nossa atividade do dia. Vamos lá para a aulinha? Então, começando por massa. A tia Cris trouxe aqui, ó, algumas coisas, alguns produtos que tem lá na casa dela, que tinham lá na casa dela, para que a gente possa compreender como que a gente pode fazer a medição, a comparação dessa massa. Mas, para que a gente possa saber o peso delas, o peso de qualquer objeto, por exemplo, de um animal, ou mesmo o nosso peso. Você sabe o seu peso? Quando você vai ao médico, ou quando você vai se vacinar, às vezes também a enfermeira do posto, ela pede para você subir num objeto para saber o seu peso. Você sabe como é o nome daquele objeto? Olha só que objeto é esse. É a balança. A balança. E aqui a gente tem diversos tipos de balanças, que vocês estão vendo aí na tela. Por exemplo, essa balança é a balança que vocês se pesaram no dia que vocês se nasceram, acredita? E quando vocês vão crescendo até de 0 a 2 anos, a gente leva a criança lá no posto, ou então quando vai ao médico, para pesar nessa balancinha, olha. Essa balança que vocês já viram ela no supermercado, para pesar carne, queijo, presunto, linguiça, salsicha, já viram? Essa balança aqui provavelmente vocês não a conheçam, porque ela, ó, é do tempo da tia Cris. Ela é bem antiga. Ela precisava, ó, ela é analógica, ela não é digital, ela não aparece os números assim na hora que coloca o peso, não. Precisa ajustar o peso aproximado para que a gente possa chegar no peso exato. Essa daqui, ela é do tempo do Calixto, ela é bem mais antiga, olha. Ela precisa de um peso referência também. Vocês podem perguntar ao papai e à mamãe se eles conhecem, tá bom? Essa daqui é outra balança também que não é tão novinha. Ela é uma balança de precisão. Ela pesa objetos pequenos como ouro, como uma porção de comida que a gente queira pesar em casa para colocar, para cozinhar, tá bom? E essa daqui vocês conhecem. Quando vocês já são maiores, quando vocês vão ao médico, vocês sobem nessa balança aqui, ó.
E aí até faz a medida, lembra da altura? Então, essa balança, ela é do nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa ir em algum posto de saúde ou no médico, tá bom? Lembraram? Mas, tia Cris, você trouxe uma balança para pesar os produtos? Nananina, não, eu não trouxe uma balança para pesar os produtos, porque além da gente comparar fazendo o peso exato, a gente também pode fazer uma comparação de peso sem necessariamente que a gente tenha uma balança. Nós podemos sentir o peso dos objetos, se forem pequenos. Se forem grandes, a gente também consegue ter uma noção. Por exemplo, na casa de vocês, o que que pesa mais? O botijão de gás ou a cadeira? Vocês já tentaram levantar o botijão? Já? O botijão, ele não é leve, ele é bem pesado. Tem algumas mamães que nem conseguem levantar. E a cadeira, você consegue levantar? Então, a cadeira, ela é leve, certo? O que que é mais pesado? O sofá ou um jarro de planta? Você consegue perceber que o sofá, ele é mais pesado, não é? Então, eu precisei de balança? Nananina, não. Por isso que nós vamos fazer essa comparação aqui e eu peço que vocês fiquem bastante atentos, certo? Por exemplo, olha aqui, eu trouxe um pacote de café. Vocês tomam café? E eu trouxe também, que lá na minha casa tinha, olha, uma caixa de aveia. Aqui eu tenho dois objetos. Eu tenho um objeto, um produto que é grande e um produto que é pequeno. Então, somente olhando, sem que eu pegue, me digam aí, sem que vocês peguem, me digam aí, qual é o mais pesado? Qual que você acha que é o mais pesado? É o pacote de café ou é o pacote de aveia? Olhem só, esse aqui é bem maior, esse aqui é menor. O pacote mais pesado, gente, sabe qual é? É o de café, porque embora ele seja menor, ele tem mais gramas. Grama? Será que é aquele capim? Nananina, não. Grama é uma medida de peso, tá? Assim como tem o quilo, a gente tem também as gramas, que são as divisões até chegar no quilo. Então, olhem só, esse pacote de café, ele tem 250 gramas, tá? Está bem aqui, olha, tá? 250 gramas. E o pacote de aveia, ele só tem 170 gramas, olha só. A diferença não é tão grande, mas existe uma diferença. E se vocês pudessem levantar o pacote de café e o pacote de aveia, vocês perceberiam, ó, a balança ficaria assim, ó. O pacote de café pesa mais e o pacote de aveia menos, certo? Então a gente já sabe qual é o mais pesado. Agora eu trouxe também, olha só, eu tenho aqui um Nescau cereal e eu tenho aqui uma barra de Kit Kat. Olha, a barrinha é bem fininha. Qual vocês acham, porque isso aqui vocês conhecem, né? Qual vocês acham que pesa mais? É o Nescau cereal ou é a barrinha de Kit Kat? Isso, vocês acertaram, olha só, é o Kit Kat. Por quê? Porque ele tem mais gramas do que o Nescau cereal. Ele é bem levinho, olha, bem levinho. Eu consigo levantar até com um dedo, bem facinho, tá bom? Fizemos a comparação, vocês percebem? Mais leve, mais pesado, pesa mais, pesa menos, certo? Agora, vou guardar aqui e nós vamos passar para outra medida, tá bom? Nós vamos agora conhecer a medida de capacidade, certo?
E o que é capacidade mesmo, Tia Cris? É justamente tudo que está relacionado a volume de líquidos, certo? Então, eu trouxe aqui, vou pegar, tá bom? Olha só, gente, eu trouxe aqui uma jarra com água e um copo medidor. Esse copo, ele serve para a gente calcular quantas xícaras, quantos copos, quantas ml a gente vai precisar utilizar numa receita ou que seja para simplesmente a gente quantificar, tá bom? Então, eu tenho o copo medidor e eu tenho a jarra com água. O que será que a Tia Cris vai aprontar? Vocês já, com certeza, já compraram água mineral, não compraram? Então, a gente, olha só, tem aqui três garrafas de água mineral. A primeira tem 1 litro de água, a segunda tem 2 litros de água e a terceira tem 5 litros de água, tá? Então, qual é a que tem maior capacidade? A de 1, a de 2 ou a de 5? Isso, a de 5. Muito bem. Então, eu já sei que o recipiente que comporta mais líquido, mais água, mais suco, mais refrigerante, é o recipiente que tem maior capacidade, certo? Na casa de vocês tem caixa d'água? Aquelas caixas que ficam lá no telhado ou lá no quintal. Existem diversos tamanhos de caixa d'água, vocês já perceberam? Tem casas que tem caixa d'água que só tem 500 litros, tem casas que tem uma caixa d'água de 1000 litros, ou ainda tem casas, instituições que tem caixa d'água de 5.000 litros. Gente, ela é enorme, tá? Uma caixa d'água de 5.000 litros. Mas vamos aqui para nossa comparação. Tia Cris trouxe aqui um monte de copos, olha só. Deixa eu pegar aqui. Vocês conhecem esse copo? Geralmente tem algumas mamães que tem em casa, tá? Que é justamente para fazer medida. Ele equivale a uma medida de uma xícara. Então, eu vou colocar aqui água nesse copo. E eu vou colocar água nesse outro copo. Olha só. Qual desses dois copos tem mais água, comporta mais água? Nesse ou nesse? O que vocês me dizem? Muito bem, esse é muito fácil, não é de perceber? Porque a gente tem um copo maior e um copo menor. Então, o copo maior, ele vai comportar, ele vai ter uma capacidade maior. Ele vai comportar mais água, certo? Então, a gente nem vai precisar fazer a medida porque vocês já acertaram. Vou devolver aqui a água para a jarra. Agora, olha só. A Tia Cris trouxe uma taça e a Tia Cris trouxe esse copo. Ó, esse copo, ele é maior que do que a taça, não é? Olha, uma tulipa e aqui é uma taça. Agora eu pergunto para vocês, qual dos dois comporta mais água? Você ficou na dúvida? Vamos tirar a dúvida? Então, eu vou colocar água aqui. Olha só. E agora, eu vou colocar essa água na taça. E a gente vai perceber qual é o que pega mais água, tá bom? Olha só, gente. E agora, qual é a resposta? Qual é desses dois copos que pega mais água? Isso, a taça, porque ó, eu teria que colocar mais água aqui. Então, se eu colocar mais água na taça, será que essa água da taça vai
vai caber nesse copo? Vai derramar, não vai? Vocês querem que eu tente? Vou tentar. Será que a tia Cris vai derramar? Olha só, tchan, 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 tchan. Ainda sobrou água, viu? Por isso que a jarra comporta, aliás, a taça comporta mais água. Vou devolver para cá. E aí, em casa, como é que a gente pode fazer essa comparação? Vocês podem estar utilizando os copos da mamãe. Eu trouxe aqui também outros copos, mas a gente nem vai precisar, porque vocês já entenderam, né? Vocês podem pegar o copo da mamãe para poder fazer a comparação. Vocês podem pegar o copo de vocês mesmos, tá bom? O copo que você bebe água, certo? E fazer essa comparação, se for necessário, tá bom? Pra que eu preciso saber disso, tia Cris? É justamente para quando você for, a mamãe pedir para você colocar uma certa quantidade de água ou de suco, você não derramar, tá? Você já sabe qual é a quantidade correta que você tem que colocar no copo, tá bom? Vamos agora para a nossa atividade do dia? Vamos lá? Olha só, primeiro a gente vai resolver as medidas de massa, tá bom? O instrumento de medida de massa é, olha só, o relógio, a fita métrica ou a balança? Qual é a resposta? Isso, letra C, a balança, muito bem. A unidade padrão para medir a massa é quilo, litro ou metro? Vocês lembram que eu falei que a gente usa na balança? Muito bem, é o quilo, gostei de ver, pessoal. Entre os produtos abaixo, qual que é comprado por quilograma? Será que a gente compra o leite no quilo? Será? O frango, a gente compra no quilo? Ou a corda? O que vocês me dizem? Isso mesmo, o frango. Eu não consigo comprar leite no quilo, não é? Só se ele já tiver transformado em queijo. Observe a balança e responda. Quanto pesa o melão? Então, será que a gente consegue? Isso daqui é uma subtração. Olhem só. A melancia com o melão, ele tá pesando 8 quilos. E só a melancia pesa 6 quilos. Então, eu tenho que diminuir. 8 menos 6. Vamos lá? Vamos contar nos dedinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 quilos, o melão e a melancia. Só que a melancia sozinha, ela pesa 6 quilos. Então, a gente vai descobrir, com o resultado dessa subtração, quantos quilos pesa um melão. Vamos lá? 8 menos 6, vamos tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos quilos ficaram? 2. Então, o melão pesa quantos quilos? 2 quilos, ó. Muito bem. Então, vocês estão, ó, nota 10 em capacidade, em massa, aliás, em medidas de massa. Agora a gente vai ver as medidas de capacidade, tá bom? Vamos lá? Olha só. Qual desses produtos é vendido por litro? Qual desses produtos? O arroz é vendido no litro? A corda é vendida no litro? Ou o suco é vendido no litro? Vocês lembram que nós falamos que capacidade tem a ver com líquido, com volume de líquidos, não é? Então, a resposta é suco. Muito bem. Para encher um balde de água, podemos usar os objetos abaixo. Qual deles vai ajudar a encher o balde mais rápido? Todos esses aqui a gente pode encher o balde. Só que tem um que vai ser mais rápido. Qual é? É a jarra? É o copo? É a xícara ou é a colher? Qual é que vai conseguir encher o balde mais rápido? É o que é maior? Muito bem. É a jarra. Gostei de ver. Em qual jarra cabe menos suco? Prestem atenção, olha aqui. Eu tenho a jarra número 1,
a jarra número 2 e a jarra número 3. Qual é a que cabe menos suco? Só uma xícara, um copinho de suco. Isso é a jarra número 2, muito bem. Ela é menor, então ela cabe menos líquido. E qual das 3 jarras cabe mais suco? É na número 1, na número 2 ou na número 3? Muito bem, olha aqui, olha, o tamanho dela, ela tanto é maior como ela é mais larga, não é? Então, é a jarra de número 1. Vocês estão de parabéns, pessoal, muito bem. Hoje nós aprendemos medidas de massa e medidas de capacidade. E vocês também conheceram o Eli, que é o nosso intérprete de Libras. Nossa aula foi fantástica e eu sei que vocês vão continuar assistindo, e se vocês conhecerem alguma criança surda que tenha dificuldade, alguma deficiência auditiva, vocês podem dizer para ela: olha, agora você pode assistir as nossas aulas na TV, porque nós temos um intérprete de Libras, tá bom? Um cheiro no coração de vocês, fiquem com Deus e até na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, nossa aula de matemática agora, né? Preparados? Vamos lá? Bem, o que nós vamos ver hoje, professora? Nós vamos falar, gente, sobre um assunto que é muito assim, deixado um pouquinho de lado, mas a gente vai trazê-lo agora para que você possa compreender esse conteúdo, que às vezes vem lá no final do livro. Você, se observar o seu livro, ele está lá no final do livro, né? Mas a gente vai também agora trabalhar esse tipo de conteúdo, porque ele também é importante e está relacionado ao nosso dia a dia, o tempo inteiro, tá? E vamos ver como. Então, que assunto é? Como vocês perceberam, né? Aqui nós temos aí grandezas e medidas, né? Aí eu coloquei aqui, ó, um termômetro, uma régua, uma trena, que tem a ver com medidas, né? Vamos ver, vamos por partes para entender bem esse assunto, ok? Então, antes do surgimento métrico, né, para medir, tudo era muito complicado, certo? Antigamente. Muito tempo atrás, no início de tudo, né? Então, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou saber o tamanho disso? Então, era muito difícil. Então, eles começaram a encontrar estratégias para poder resolver esse problema, né? No dia a dia deles, lá muito tempo atrás, tá certo? Até antes de Cristo, tá? Então, o que eles faziam, né? Eles tentavam usar o corpo humano para poder fazer essas medições, né? Para poder medir as coisas que estavam ao seu redor. Então ele usava braços, ele usavam o polegar, ele usavam o pé e usavam também as mãos, tá? Então tudo isso aí foi no início a forma que eles encontraram para poder medir tamanho das coisas que estavam ali ao seu redor, tá certo? Então vamos ver como isso tudo aconteceu, né? Bem, para a gente falar de grandeza, eu tenho que entender o que é grandeza, né? Então, tudo aquilo que se pode medir num objeto ou contar numa coleção, a gente vai chamar de grandeza, tá certo? Grandeza é tudo aquilo que se pode medir no objeto, tá? Ou contar em uma coleção que você tiver aí, você tá aí, você pode falar que isso aí é uma grandeza, tá certo? Muito bem. Ok, até aí, então vamos ver o medida agora. Medida é comparar grandeza de mesma natureza,
Eita, complicou agora, né? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. E medida é comparar grandezas de mesma natureza? Não entendi nada, professora. O que eu faço? Calma, nós vamos entender já já. Que grandezas de mesma natureza é essa de que nós estamos falando? Que tem que ser, né? Se não for, não tem como fazer a medida. Então eu trouxe aqui um exemplo para você, bem fácil para que você entenda. Está aí a professora na sala de aula com seu aluno, tá certo? Né? E ela fala: quantos anos tem sua mãe? Aí o garotinho aí responde: ela tem 25 anos, né? Ela tem 25. Aí a professora vai e pergunta novamente: e seu pai? Aí o garotinho responde, meio que pensando, e ele diz: não sei, espera um pouco, acho que é 29. Aí a professora, observando, né, isso, ela faz uma outra pergunta: por quê? Por que você acha, né, que é 29? Aí ele fala assim: ora, porque minha mãe tem 25 e ele é um tanto assim mais alto do que ela. Eita, e aí? Pode fazer isso? Será que é da mesma grandeza? Olhem só, nesse caso aí, a criança não percebeu que a idade é medida pelo número de anos já vividos, né? Ou seja, o tempo que ela já viveu, e não pela altura atingida, tá? Então, idade e altura não fazem parte da mesma grandeza, tá certo? Então, eu não posso fazer essa medição aí, eu não posso medir, tá certo? Eu não posso medir idade com altura, porque não são da mesma natureza. Idade tem a ver com o tempo vivido. A altura tem a ver com comprimento, que já é uma outra grandeza, tá certo? Então, vamos para frente, vamos lá. Então, nós temos aí medidas de comprimento, né? Aliás, instrumentos de medida, nós temos aí instrumento de medida, né? Nós temos aqui, ó, vamos ver. Essas medidas que eu vou mostrar para vocês não são padronizadas, ok? Por exemplo, as mãos. As mãos não são medidas padronizadas. O que quer dizer isso? Medidas padronizadas. Por quê? Por exemplo, o palmo, né, que é dessa distância do meu polegar ao dedo mínimo. Se eu for medir essa mesa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmos. Mas são 6 palmos da minha mão. Se eu pedir para outra pessoa que tiver uma mão maior que a minha, não vai ser mais 6 palmos. Então, vai mudar. Isso quer dizer que não está padronizada. Então, mas eu posso fazer assim? Posso, mas desde que se prevaleça os palmos da minha mão, tá? Por exemplo, eu posso ir numa loja comprar um tecido. Aí eu falo assim: não, eu quero 6 palmos. Mas os 6 palmos têm que ser medidos da minha mão, não pode ser do vendedor, porque senão vai ser alterado, tá certo? Então aí, por isso que a gente chama de não padronizada, né? As medidas de comprimento, né, usadas aí com as mãos, não são padronizadas. Por exemplo, eu tenho aí, como eu falei, né, eu quero medir essa carteira aí, ó, tá? Essa distância aqui, ó, daqui para cá. Eu posso usar o palmo, ó, que é essa distância, né, do dedo polegar ao dedo mínimo. Essa distância aqui, aí eu vou colocando aqui, até ver quantos palmos da minha mão tem a carteira. Se você colocar a sua, que pode ser menor que a minha, vai dar diferença, viu? Por isso que a gente diz não padronizada. Aqui eu tenho, ó, os pés também não eram usados para fazer as medições, né? Então, eu tenho aqui, ó, os pés, né? E tenho aqui, ó,
digamos, né, para você ter uma ideia de como eles faziam isso antigamente. Eu posso fazer isso hoje? Posso, mas sempre vendo aquilo que eu disse. Se vai colocar como minha a medição, né, ou a medida que eu colocar, de acordo com o que eu fizer, vai ter que ser só do meu, porque senão vai ter mudanças, né? Por exemplo, para eu medir a distância dessa pessoa que está bem aqui para o prédio, né? Eu quero saber essa distância aí. Então eu vou andar, ó, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Eu vou pé, antepé, ó, certo? Bem encostadinho mesmo. Então, quantos passos eu vou dar aí, ó? Quantos passos eu vou dar, né, para chegar até aqui no prédio? Se são os meus pés que estão sendo usados, vai ter uma quantidade. Se vier outras pessoas que tiverem os pés maiores que o meu, vai ter outra quantidade. Por isso, né, essa diferença de quantidade é que a gente diz que não pode estar padronizada, tá? Não é padronizada, porque vai ter essas diferenças. Então, para evitar, né, essas confusões, tá? Para evitar essas confusões e tornar uma coisa mais certa, mais precisa, é que se criou o metro, tá? O metro, que é uma medida padronizada, ou seja, o mesmo metro que é aqui no Brasil, é lá na China, é lá no Japão, é lá nos Estados Unidos, não vai mudar. Alguns, né, podem mudar por exemplo, lá usa nos Estados Unidos, eles gostam de usar jardas, polegadas, né, mas tem sempre que ser padronizados, tá certo? Mas em todo canto nós vamos ter o metro. O metro é uma medida padronizada, tá? Olhem só, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Prestem bem atenção, né? Nós temos aí os instrumentos de medida, tá certo? Bem, olha, nós temos aqui o rapaz, ele está em cima de uma balança, então ele está se pesando, ok? Então o instrumento aí que ele está usando é a balança. A unidade de medida aí é o quilograma. Quantos quilos ele tem? Quantos quilos ele está pesando, né? E qual é a grandeza aí? A massa, né? A massa que nós estamos vendo. A grandeza é a massa, tá certo? Neste outro quadro, você observa que tem as duas meninas, né? Estão vendo aqui, medindo a altura do garoto, tá certo? Eles estão usando uma trena, estão medindo a altura. O instrumento é a trena, né? Esse aparelho que a gente usa, esse instrumento que a gente usa para medir aí a altura, né? Qual é a unidade que nós estamos vendo aí? O metro, né? Que é o que a gente estava vendo agora, o metro, tá? Qual é a grandeza disso? É o comprimento. Então, quando a gente falar de metro, a grandeza é comprimento, tá? Para a gente ficar bem claro do que é grandeza e o que é medida. Então, grandeza, né, tem relação aqui com o comprimento. Um instrumento que a gente usa, né, a trena, e a unidade aí que vai ser colocada como medida é o metro, né? Que é o que nós estamos vendo. Só para vocês terem mais aqui a ideia, nós temos um instrumento aqui, nós estamos vendo o relógio, né? Um instrumento aqui é o relógio. Para que serve o relógio? O relógio, né, marca a unidade que é a hora. E a grandeza aí é o tempo. Então, grandeza, quando se falar de relógio, é tempo. E aqui nós temos uma vasilha, né? Instrumento é uma jarra, né? Que tem assim uma graduação aqui de medidas, né? A unidade aqui é litro, porque nós estamos vendo aí a capacidade, a grandeza, que é a capacidade que esse objeto aqui tem de suportar o líquido, né? Até quantos litros esta jarra suporta. Então aí, de acordo com aqui, né, a graduação que tem na jarra, a gente vai observar. Ok? Então, só para você saber, quando se falar de peso, a grandeza é massa, né? Aqui, ó, né? Quando se falar de hora, relógio, a grandeza é tempo. E quando se falar de instrumento, trena, unidade metro, a grandeza é comprimento, tá? Que é o que a gente estava vendo agora há pouco, tá?
certo? Aí nós vimos, né, o que não é padronizado, com as mãos, certo? E nós vimos aí o metro que nós estávamos vendo, né, que é a medida padronizada, justamente para evitar essa confusão aí de ser, ah, não, mas no meu palmo deu, no teu não deu, então a gente vai ter que padronizar. E foi o que fizeram, tá? Padronizaram aí e usaram o metro, que nós estamos vendo agora, a grandeza, que é o comprimento, tá? Que aí eu mostrei para vocês os instrumentos, a trena, ok? Nós temos aí a régua, essa régua que você usa na escola, em casa, né? Nós temos aí o metro articulado, que os pedreiros comumente usam, né? Que estão construindo casa, né? Então eles vão lá, usam esse metro aí, esse metro aqui articulado, certo? E a fita métrica, que geralmente são as costureiras que usam, né? A fita métrica, ok? Então, metro é uma medida padronizada, que vai na grandeza, comprimento, tá? Quando a gente falar grandeza, comprimento, falando de comprimento, nós estamos usando aí o metro, que é uma medida padronizada. Então, o metro, ele é usado para medir comprimentos ou distâncias, tá? Mas de quê? Vamos ver. Primeiro aqui, ó, altura, tá? A altura de uma pessoa, aqui ó, nós estamos vendo o garotinho e a régua aqui, né? O metro, tá? Que tá aqui dizendo qual é a altura dele, né? Ele tá aqui entre 1 metro e pouco. 1 metro, né? Bem dizer aqui, 1 metro, tá? Ele tem 1 metro de altura, na verdade. Aí, o metro também serve para a gente medir tecido, né? Você quer fazer uma roupa, vai lá na loja, eu quero 1 metro, ou 1,5 metros, ou 2 metros, dependendo do que você quer fazer. Aí você vai lá e pede para que ele faça, né? Meça lá o metro, a quantidade de metros que você quer, corte e você paga pelo que você comprou, tá certo? Então, os tecidos, né, podem ser medidos através do metro. A distância de um lugar, da minha casa até minha escola, qual é essa distância? Então, essa distância ela pode também ser medida, tá? Em metro, tá? Então, a gente tem que observar aí como é que isso acontece. Aí a gente vai observando que tem algumas coisinhas a mais que a gente tem que observar para entender. Então, metro, né? Nós temos aqui, ó, o metro nós representamos por esse símbolo aqui, ó, o M, tá? Temos também os aqui, ó, podemos chamar assim de subtítulos do metro, né? Por exemplo, o centímetro, que a gente tem aí o cm como símbolo, e o milímetro, que nós temos o mm como símbolo, tá? Então, para você perceber, o metro é 100 vezes maior que o centímetro. Então, o metro é 100 vezes maior que o centímetro. Bem aqui, ó, eu trouxe uma imagem que corresponde, por exemplo, à sua régua, né? Você comprou uma régua que tem graduação até 15 centímetros, até 10 centímetros, até 30 centímetros, tem outras maiores, tá? Mas aqui, geralmente, a gente usa lá na escola, é de 30 centímetros. Então, começa do 0 e vai até o 30, né? Se for o caso da régua. Aqui, ó, eu trouxe para vocês, do 0 ao número 1 é 1 centímetro. Então, eu vou multiplicar esse 1 centímetro 100 vezes. 100 vezes, né? Vezes 100, ó. 1 vezes 100. 100 vezes 1. Então, isso aí é igual a 1 metro. Tá? 100 centímetros é igual a 1 metro. Meio centímetro é metade de 100. Qual é a metade de 100? 50. 50 centímetros é meio metro. Tá certo? Então, o metro é 100 vezes maior que o centímetro. Tá certo? Então, metro é maior que centímetro. Então, vamos ver aqui. Ó, o centímetro é 1 metro dividido por 100. Vamos ver aqui, ó.
digamos que esse retângulo aqui fosse um bolo, tá? Nós vamos ter que dividir esse bolo em 100 partes iguais. Então, cada parte desse bolo vai corresponder a 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro, ó, esse pedacinho aqui equivale a 1 centímetro. Se eu fosse dividir isso tudo aqui, seria 100 pedacinhos, tá? E cada um teria 1 centímetro, ok? Bem, então o milímetro é o metro dividido por 1000, tá? Por exemplo, digamos que aqui fosse um outro bolo e ele tivesse aqui, né, 1 metro. Aí eu tenho que dividir, eu quero 1 milímetro, então eu tenho que dividir por 1000. Então eu vou pegar aqui, ó, cada pedacinho desse bem aqui, ó, e vou dividir esse bolo em 1000 pedaços, em 1000 pedaços. O tamanho dele vai ser de 1 milímetro de cada pedacinho que eu for dividir, tá? Então, se eu for dividir em 1000 pedaços, cada pedacinho desse bolo aí, né, desse bolo aqui, seria de 1 milímetro, ok? Mas a gente falou assim, eu tenho que medir também distâncias, né, usando. Então, o que eu uso aí? Geralmente a gente usa o quilômetro, né? Tem a ver também com metro, porque eu posso transformar isso em metro, tá? O símbolo aí é km, tá? É uma convenção internacional que o K significa Kelvin, que é uma convenção, né, devido à escala Kelvin, e M de metro, tá certo? Então, é uma convenção internacional. Então, por isso que a gente fala quilômetro, a gente escreve com QUI, mas na hora de colocar o símbolo, a gente coloca km, tá certo? Porque aqui nós estamos falando de comprimento, a grandeza aqui é comprimento. Então, vamos lá. Quilômetro é 1 metro vezes 1000, tá? 1 metro vezes 1000. Então, digamos que aqui também fosse um pedaço, um bolo, né? Um bolo inteiro, tá? Aqui, ó, esse retângulo amarelo, um bolo inteiro. Então, eu quero dividir em 1000 pedaços, tá? Certo? Em 1000 pedaços. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, vai ser 1 metro, ok? Vai ser 1 metro, porque nós estamos falando aqui de quilômetro, tá certo? Então, quilômetro é 1 metro vezes 1000, tá ok? Muito bem. Então, por isso que a gente fala, ó, eu moro a 4 quilômetros da minha escola. Então, em metro é 4.000 metros, porque 1 metro vezes 1000. Se eu estou falando que eu moro 4, então é 4 vezes 1000. Então, é 4.000 metros. Então, eu moro a 4.000 metros de distância da minha escola, ok? Ou posso falar 4 quilômetros. Entenderam? Então, observem aí, nós estamos falando aqui da grandeza relacionada ao comprimento, tá? Então, nós estamos vendo o metro, que é uma medida padronizada, tá? Para poder evitar aquelas confusões de antigamente, né? Como é que eu poderia usar o palmo, mas ela não pode ser universal, porque muda, minha mão é maior, é menor, então não dá. Então, tivemos que ter aí o metro, que é uma medida padronizada. Por isso, agora nós temos que usar o metro. Não podemos mais, né, ficar no polegar ou no palmo, porque vai ser uma medida imprecisa. E o metro não, aqui está precisamente. E aí nós também temos que observar que existe um órgão que também fiscaliza tudo isso, né? Que é o Inmetro. O Inmetro, ele fiscaliza para saber se as coisas estão sendo realmente feitas de acordo com o que foi padronizado. Porque se não, se houver alguma coisa errada, aí pode ser contestado, tá bom? Então eu trouxe aqui uma atividade, ó, vamos praticar? Eu trouxe aqui, ó, observe os instrumentos utilizados para medir comprimentos
e responda as perguntas abaixo. Ó, então aqui, ó, eu tenho um metro articulado, lembra? Um metro articulado. Quem é que usa o metro articulado? Né? Nós temos a fita métrica e a régua que você comumente usa aí, né? Ó, já estou dando até a dica. Então vamos lá. Letra A. Luísa usa a... Quem que ela usa na sala de aula? Metro articulado, fita métrica ou régua? Tá fácil, né? Muito bem, você que disse régua, lógico que é a régua que você usa na escola, lá na sua sala de aula. A costureira, na letra B, ó, a costureira usa a... Qual dos dois agora? Metro articulado ou fita métrica? Se sua mãe aí costura, você já deve ter observado que ela tem esse instrumento, não é? Então, ela usa a fita métrica para tirar as medidas e fazer a roupa corretamente, né? Para não ficar nem muito largo e nem muito apertado, né? E o pedreiro trabalha com o metro articulado, muito bem, né? Foi o que sobrou. Ok? Então, observe aí como você já pode, né, entender que tem aí os instrumentos certos, né, para fazer as medições corretas, tá? Aí, complete, como eu já falei aqui, ó, 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, né? E meio metro, 50 centímetros, ok? Bem, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a grandeza, que foi o comprimento. Existem outras, como eu falei agorinha para vocês, né? A de capacidade, a de tempo, mas como são muitos, né, conceitos e muitos conhecimentos assim, né, a gente vai por partes. Na próxima aula, a gente vai falar sobre massa, tempo e capacidade, tá bom? Mas lembrem-se, certo? É importante que você observe e saiba usar esses instrumentos também, porque se você não souber usar, também vai dar errado. Como antigamente eles faziam, como não tinha esse padrão, né? Por exemplo, ele construía uma roda de bicicleta, por exemplo, que tem aquela parte de ferro e tem o pneu. Se você não construir aquela parte de dentro corretamente, né, usando a medida precisa, o pneu que você vai colocar não vai dar. Então, por isso que é padronizado, ok? Então, fique atento, viu? E faça aí suas atividades no livro que tem lá no seu livro de matemática, tá? Lá na parte que fala sobre grandezas e medidas, tá bom? Até lá e um abraço aí para vocês todos. Tchau!